o senhor Jefferson Cirne da Costa, secretário municipal da Fazenda de São Caetano do Sul, e todos os demais secretários e autoridades aqui presentes, assim como senhora Joelma Gomes, do Sindicato dos Servidores, senhor Charli Farid Cury, presidente da Fundação Pro Memória de São Caetano do Sul, e saudar também o público e a imprensa aqui presente e a todos que nos assistem pela transmissão ao vivo, pela página oficial da Câmara no Facebook. A Comissão Mista Permanente, criada pela Resolução número 998, de 20 de fevereiro de 2013, com base no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal e constituída pela Portaria número 10.611, de 7 de fevereiro de 2019, realiza, nesse ato, audiência pública, conforme o artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar 101/00, da Lei de Responsabilidade Fiscal, referente à avaliação da execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. Queremos também cumprimentar o nosso vereador Marcel Munhoz, que acabou de chegar. E agora a gente passa a palavra para o senhor Jefferson Cirne da Costa, secretário municipal da Fazenda, para fazer a sua explanação sobre o quadrimestre da audiência pública, tá? Que Deus te ajude. Muito bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar a presidência da Comissão Mista, a vereadora Sueli Nogueira, uma pessoa de quem cumprimento todos os vereadores aqui, vereadores representados, público, imprensa, todos que vieram para prestigiar essa nossa apresentação. Queria pedir uma breve licença, presidente, só para quebrar o protocolo, registrar aqui de forma pública as nossas condolências. Nós perdemos um colaborador ontem na Secretaria da Fazenda, o Dantas, um colaborador já de muitos anos, quem milita pela Prefeitura aí conhece, teve um problema súbito ontem e, enfim, a gente deixa de forma pública aqui as nossas condolências à família, a todos que estão envolvidos nessa surpreendente e dura perda, né? E vamos fazer hoje aqui uma apresentação bem bacana, inclusive em homenagem a ele, que sempre colaborou muito com os trabalhos de São Caetano. Hoje apresentamos aqui os dados do terceiro quadrimestre, 2019. Estamos aqui encerrando 2019, terceiro ano do nosso mandato, e com os resultados finais, portanto, acumulados. Faremos na mesma temática de costume, a gente apresenta todos os números, se coloca totalmente à disposição, ato contínuo, para as respostas, tanto dos vereadores quanto do público em geral. Essa audiência está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela é sempre realizada nos meses de maio, setembro e fevereiro. Por força de lei orgânica, ela é, em São Caetano, realizada no último dia útil desses meses. Então, por isso, nós estamos aqui nesse último dia útil de fevereiro. Eu também preciso registrar que eu não estou com coronavírus, viu? Mas eu estou acometido aqui de um resfriado. Alguma coisa que me pegou, mas ok. Mas tenho tranquilidade de apresentar os dados hoje aqui sem maiores intercorrências, né? Aqui está a previsão de receita consolidada do município. Isso alcança prefeitura, autarquias, fundações. A previsão inicial do nosso orçamento, a números gerais, era de 1.529. Nós realizamos 1.486. A diferença
está basicamente nas operações de crédito, né? A gente previa aí a captação de recursos da ordem de 107 milhões de reais para investimento. Esse recurso não foi ainda efetivado, a gente está em processo de, e aí, naturalmente, a gente tem esse descompasso entre a previsão inicial e efetiva realização, o que resulta aqui esse número quase 160 milhões 80 milhões de reais de descompasso entre a previsão inicial e a arrecadação efetiva. Então, a arrecadação efetiva do município em 2019 foi de R$ 1.486.503.260,24. A gente sempre dá destaque para duas categorias arrecadatórias, que é a receita tributária, que é a primeira linha. O que tem nessa receita tributária? A gente tem IPTU, a gente tem ISS, ITBI, todas as taxas, e ela é a fonte hoje o grupo mais importante, mais sólido de arrecadação para o município. Isso mostra a força do próprio município em arrecadar. Isso aqui é esforço próprio. Em tempos idos, esse número não era o maior do município, a gente conseguiu colocar o protagonismo arrecadatório do município, dependendo da sua própria capacidade de fiscalizar. E o outro grupo é o grupo das transferências correntes. Aqui a gente tem ICMS, a gente tem IPVA, tem Fundo de Participação dos Municípios. É aqui que se concentram os repasses que a gente recebe de outras esferas de governo, qual seja a União, qual seja o governo do Estado. Quase todas elas receitas constitucionalmente encaminhadas. Então, não é uma mera liberalidade da União ou do Estado. Eles têm a obrigação constitucional de encaminhar esses recursos ao município. Nos slides seguintes, a gente vai aprofundar um pouco mais esses números. Trazemos aqui a evolução das principais receitas do município desde 2016. O ICMS, com um destaque bastante interessante do crescimento dele de 2018 para 2019. A gente deixou em vermelho para dar esse destaque. Nós vamos ver mais adiante que essa arrecadação alta do ICMS se deu nos últimos meses. Então, foi um final de ano, aí, do ponto de vista arrecadatório, bastante surpreendente, positivamente. E mostramos aqui o IPTU e o ISS, o crescimento dessas duas receitas de 17 para 18 e a consolidação desse crescimento em 19. Aqui mostra a força arrecadatória do município, né? Esses dois crescimentos de IPTU e ISS de 17 para 18 que nos permitiu ser reconhecidos no Prêmio Otimiza e no ano de 2019. E a consolidação dessa arrecadação em 19 nos dá a presunção de que os aspectos fiscais do município, no que depende da arrecadação, estão preservados e assegurados daqui para frente, a menos que alguma grande reforma venha e altere essa estrutura, mas, a princípio, estamos bem posicionados no que depende da nossa própria força arrecadatória. Essas principais receitas, só elas, representaram 939 milhões para nós em 2019. Aqui a demonstração gráfica dessa evolução ano a ano, de novo mostrando aí ICMS, IPTU e ISS com representativo crescimento. E aqui, isolando apenas a prefeitura, trazendo apenas a prefeitura em termos arrecadatórios, uma demonstração, né, da arrecadação corrente, da arrecadação de capital e da receita total do município. Então, quanto é que a prefeitura arrecadou? Só ela, excluídas aí as autarquias e fundações. Em 2018, a arrecadação total do município foi de 1.076, evoluindo a 1.151 em 2019, um crescimento aí acima da inflação, de quase 7%, sendo que a receita corrente cresceu quase 5,5%. São números bastante interessantes. Eu não tenho ainda os dados das cidades do entorno, as cidades do nosso porte, mas é um número, sem sombra de dúvida, para ser comemorado.
Nós vemos na parte de baixo do quadro que é a primeira vez que a receita corrente do município, ou seja, a receita do dia a dia do município, supera a arrecadação de 2015. Nós vamos ver mais adiante, tem uma razão para isso. 2015 teve um fato excepcional no município, uma arrecadação excepcional que não se repetiria. E aqui, em 2019, a gente consegue, pela primeira vez, superar esse número lá de 2015, que era um desafio histórico para nós, e superado aos 49 do segundo tempo, quase todo ele em dezembro, uma concentração lá em dezembro dessa arrecadação, que a gente comemora muito. Aqui a demonstração gráfica, pela primeira vez superamos, em termos correntes, a arrecadação de 2015. Aqui eu estou falando de superação nominal. Se a gente colocar a inflação, a gente ainda está abaixo de 2015, vamos ser claros aqui. Mas, em termos nominais, a gente já conseguiu bater essa meta. Aqui, uma nova demonstração, uma demonstração percentual dessa arrecadação, né, da comparativa arrecadatória entre 2019 e 2018, trazendo algumas outras receitas que aquele quadro anterior não tinha. Então, crescemos em 2% do IPTU. É bom lembrar, o IPTU cresceu muito de 17 para 18. Então, quando a gente cresce 2% em 19, parece pouco. Não, crescemos muito, porque o crescimento de 17 para 18 foi bastante considerável. Então, a base para comparar 2019 ela é alta. É o mesmo caso do ISS. Crescemos 2,06 no ISS. Estamos muito contentes com isso. Do ponto de vista arrecadatório, resultado bastante expressivo. O imposto de renda cresceu também, quase 20% de crescimento do imposto de renda. E o ICMS, que é isoladamente a nossa principal receita, com um crescimento superior a 11%. Foi muito bem-vindo esse crescimento. Mostra um crescimento arrecadatório do próprio governo do Estado de São Paulo, que invariavelmente reflete nesta receita para o município de São Caetano. No geral, para essas grandes receitas, crescemos 6,74%, são as principais receitas do município. Aqui, uma demonstração gráfica de como é que foi a variação dessa receita ao longo do ano. Nós falamos em algumas reuniões internas, algumas, inclusive, com participação aqui de vereadores, que o ano de 2019 foi um ano bastante desafiador para nós enquanto arrecadação. A arrecadação começou a crescer muito nos primeiros meses do ano, depois ela teve um declínio bastante agudo no segundo quadrimestre. Então, em fevereiro, março, quando a gente começa a lançar os grandes investimentos, já em maio essa arrecadação começa a cair, e a recuperação se dá em outubro, novembro e dezembro. Então, foi um ano de bastante trabalho para a gente tentar manter as coisas equilibradas, mas mostra que saímos aí de um crescimento bastante importante em abril para uma curva, né, negativa, uma queda muito dura entre maio e setembro, e depois de outubro a dezembro as coisas começam de novo a tomar o seu rumo esperado, natural, do crescimento arrecadatório. E aqui nós procuramos fazer um recorte do mês de dezembro. A gente não costuma trazer esse dado para a audiência, mas a gente achou importante mostrar de forma bem expressa, bem clara, o quanto dezembro de 2019 foi importante para nós, né? De novo, perdemos para 2015, nós vamos explicar um pouquinho mais adiante o porquê, mas, corrigidas as distorções de 2015, nós tivemos uma arrecadação muito importante em 2019 para o mês de dezembro. 119, quase 120 milhões de reais, o que provavelmente não aconteça nesse ano de 2020. Teve muito ICMS, a gente já viu, uma recuperação de IPTU, dívida ativa por conta do refis que estava na rua, uma medida que a gente não pode tocar neste ano, por restrição eleitoral. Então, a gente trabalha aí com bastante cautela para a expectativa de 2020, em razão dessa arrecadação atípica ocorrida em 2019.
E onde é que está essa variação, né, em dezembro? Aqui tem um recorte só de dezembro. Opa, desculpa, pulei um slide aqui, peraí. Opa, cadê minha lâmina? Aqui, desculpa. Onde é que estão as principais variações? Se a gente olhar só dezembro, desde 2015, a gente tem um destaque para o ICMS. O ICMS vem na casa de 28 milhões de reais em dezembro de 2016, dezembro de 2017, dezembro de 2018 e salta para 43 milhões e meio em dezembro de 2019. Um belo incremento arrecadatório. O IPTU vinha na casa de 7, 8,5, 9, a gente quase crava 11, a gente vai a 10 milhões e 800 mil. Aqui tem a ver com o IPTU da virada. A gente percebeu que o estímulo para o sorteio do final do ano foi bastante produtivo neste aspecto. O imposto de renda cresce de 7.900 para 9.600. Isso tem bastante relação com o pagamento a fornecedores. Quando a gente deixa o pagamento em dia, a gente naturalmente retém imposto de renda e arrecada mais. E também com o imposto de renda advindo da própria fundação do ABC. Para quem não sabe, o imposto de renda arrecadado pela fundação nas suas operações nos municípios não instituidores, ou seja, em municípios que não são São Caetano, Santo André e São Bernardo, ele é revertido para os municípios instituidores. Então, tem uma participação importante da fundação. O outro destaque é para a dívida ativa, que ela vem a 21, 27, 27, depois a 31. E, em 2015, especificamente, houve uma entrada de 106 milhões de reais na Receita, que foi um levantamento de depósitos judiciais. Vários municípios brasileiros optaram por essa possibilidade. Estava previsto na emenda, na Lei Complementar 151, de 2015. Por isso que eu digo que o ano de 2015 é um ano atípico para termos de comparação, porque foi um valor bastante importante levantado naquela ocasião e que, obviamente, não se repete. Portanto, se eu olhar para 2015, eu preciso deduzir aí, para ter uma curva mais lógica, esses 106 milhões de reais. E, por último, a cessão onerosa do pré-sal. Pela primeira vez, a gente recebe esse recurso. Foi uma medida provisória aprovada agora no final de 2009, e que a expectativa inicial para São Caetano era de 7,5 milhões, com a frustração do leilão. A arrecadação foi de 3,5 milhões, um pouquinho mais do que isso, mas que também foi muito bem-vindo e ajudou a computar esse bom resultado aí de dezembro. Espera aí. Aí. Aqui a gente sai da arrecadação corrente e vai para a arrecadação de capital. O que é essa arrecadação de capital? São recursos para investimento. Depois a gente vai mostrar quais foram esses recursos, mas mostra aqui que o município consegue buscar recursos para investimento. Isso tem uma curva lógica, né? Município que não tem saúde fiscal não consegue buscar recursos. Se ele não tiver com as certidões em dia, se ele não tiver boas notas de avaliação de crédito, ele não consegue buscar recursos para investimento. Aqui mostra, definitivamente, em 2019, a decisão do município em captar recursos, sejam eles decorrentes de empréstimos, sejam eles decorrentes de emendas parlamentares, mas que o município definitivamente se posiciona com a capacidade de captar esse recurso, e isso é fruto do austero ajuste fiscal realizado em 2017 e 2018. Então, a gente economizou tudo que podia em 17 e 18, melhorou as notas de crédito, e, com isso, em 2019, os primeiros recursos começam a chegar. Quais são esses recursos? Está aí. A gente conseguiu captar 3,2 milhões no Banco do Brasil. Esse recurso, todo ele foi direcionado, esses 3,2 milhões, para softwares de controle gerencial. Então, os controles de contratos são gerenciais pela primeira vez na prefeitura. Controle de obra pública gerencial. Então, é uma camada de dados gerencial que a gente criou, buscou recurso fora, licitou em 2018 e conseguiu implantar em 2019. E são esses dados gerenciais que agora, Deus queira, nesse primeiro semestre, vão
para um novo portal de transparência, com bastante novidade. A gente precisava primeiro criar uma camada segura de dados para depois pensar em divulgar, tem que divulgar com qualidade. Está diretamente ligado a essa primeira linha e a essa segunda linha, que é o BNDES-PMAT, que é o Programa de Modernização da Administração Tributária. É um programa que foi aprovado em 2017 para 2018, está sendo executado em 2019. O principal ativo, os dois principais ativos dessa linha de crédito, é a fibra ótica, que está na cidade toda, que ligou os prédios públicos, que entrega Wi-Fi em algumas praças e parques, e o cartão São Caetano, também é suportado por essa linha de crédito. Tem outros projetos de menor alcance ao público externo, mas que estão suportados por essa linha. Finisa, 5 milhões de reais, a gente buscou 5 milhões para suportar algumas obras. É importante dizer que, quando, no início de 2019, a gente deu o aval para o município lançar os seus investimentos, a receita crescia. Quando a receita aponta um declínio agudo ali em maio, a gente buscou outras fontes para não parar o investimento, a gente não podia parar. O Finisa foi uma delas. Recebemos esses 2,5 milhões para a recap da Guida Liberty. Foi uma emenda do deputado Alex Manente, chegou, a gente conseguiu executar, ela é a mais representativa das emendas, e outras receitas da ordem de 1.400 bi, portanto, 23 milhões de reais de recurso captado, junto a outras esferas de governo e ou bancos. Aqui, a gente migra agora para a despesa. Qual é o tamanho da despesa do município de São Caetano? Aqui a despesa está consolidada, portanto, alcança a prefeitura, a administração direta e indireta, suas autarquias, fundações. A gente chega aqui a uma despesa empenhada. O que é a despesa empenhada? Vamos retomar. É a despesa contratada. A despesa contratada no exercício foi de 1.494.676.000 reais. E a despesa liquidada, o que é a despesa liquidada? É efetivamente consumida. Então, de tudo que eu contratei, quanto foi efetivamente consumido? 1.416. Do que eu consumi, quanto eu paguei? 1.394. Quanto ficou a pagar? 100 milhões de reais. Mais adiante a gente vai mostrar quanto ficou em caixa para suportar esses 100 milhões e qual foi o resultado financeiro do exercício. Na parte de baixo do quadro, a gente mostra os repasses, as fundações, a universidade e a Câmara Municipal para funcionamento do Poder Legislativo, que totaliza aí 76.645.000 reais. Aqui nós trouxemos um destaque para dezembro. Também pela primeira vez a gente traz esse número, mas me pareceu emblemático mostrar que a despesa de dezembro de 2019 foi a menor da série histórica, exceto em relação a 2016, que a gente já fala dele. Nós tivemos em dezembro, portanto, a maior receita corrente do município, exceto se comparado a 2015, por conta desses 106 milhões que caiu de forma extraordinária. E, na contramão, a gente teve o dezembro mais rígido, né, em termos de custeio, também da série histórica, desde 2014. Curiosamente, a gente tem um valor negativo para dezembro. Isso aqui foi um cancelamento maciço de empenhos que aconteceu em dezembro de 2016, numa tentativa de fechar as contas, mas que logo a gente precisou reempenhar, reconhecemos dentro do nosso, já em 2017, dentro do nosso mandato. Então, 16 não serve como parâmetro confiável, quando a gente olha só dezembro, porque, por incrível que pareça, a despesa do município foi negativa. Mas, olhando para a série histórica, foi um número bastante desafiador. Nós trancamos as portas, emitimos aí os decretos de limitação de empenho e procuramos manter a despesa de custeio muito, mas muito apertada no ano de 2019. Aqui a gente traz para falar um pouco de investimento. Se a gente pega recurso para investir, obrigatoriamente
tem que ser investido. Se ele não for revertido para investimento, caracteriza crime fiscal, é bastante grave. E aqui a gente traz o resultado do investimento, né, do valor empenhado em investimento em 2019. Em 2018 já se apresentava um volume crescente de investimentos, comparado a 17. E em 19 a gente consolida, a gente consegue investir 53 milhões de reais, dos quais 28 foi com dinheiro do Tesouro. Então, a capacidade do próprio município de investir, ela é bastante representativa nesse exercício. Ela cresce 193% comparado ao ano anterior. E também já por conta das operações de crédito, né? A gente conseguiu mais 14 e 10 milhões de recursos captados junto ao governo federal, que tinha muito recurso represado em saúde, a gente pôs para investir, a gente pôs para comprar equipamento, e recursos que vieram para a infraestrutura urbana. Então, a gente conseguiu bater aí 53 milhões de reais, o que, numa série histórica, mostra a retomada do investimento em São Caetano, desde da outra gestão do prefeito Auríquio. Está aqui a série histórica desde 2005, para ficar bem claro, se eu colocar isso num gráfico, mostra que o município tinha um volume de investimento bastante interessante desde 2005. Esse investimento se perdeu a partir de 2013, mostra ali um desenho bastante claro. Ele fica no seu volume mais baixo em 2017, ano em que a gente estava trabalhando para colocar as coisas em dia. E agora, em 18 e 19, a gente retoma, né? Em 19, a gente consegue botar a curva próxima ao patamar do mandato concluído em 2012. Então, nós comemoramos muito aqui a retomada da capacidade de investimento do município de São Caetano do Sul. Vamos falar um pouquinho dos indicadores fiscais. Pessoal. Quanto é que foi o índice de pessoal de São Caetano para 2019, número final? O índice da despesa com pessoal foi de 47,92%. Prefeitura, fundações, autarquias, e abaixo o Poder Legislativo, com 2,87%. O índice prudencial do Tribunal de Contas é 51,3%, e o limite máximo é 54, então estamos aí num número que não nos agrada, nosso desafio é trabalhar abaixo disso, mas que, mesmo não nos agradando, nos coloca aí com uma distância segura em relação aos limites prudenciais e limites máximos. Estou vendo aqui a Joelma, que representa o sindicato, pauta, né, está em pauta a negociação salarial. Ainda ontem tivemos uma reunião nesse sentido. Nós não vamos aqui criar nenhuma insanidade de negociação, nós vamos trabalhar com a recomposição salarial por conta das perdas inflacionárias. Há um compromisso público de terminar 2020, terminar esse mandato sem nenhuma perda inflacionária. Vai dar para ter aumento real? Hoje não trabalhamos com aumento real, mas não ficará nenhum percentual, nenhum ponto percentual abaixo dos índices inflacionários acumulados nesses últimos 4 anos. A gente ficou devendo em 2017, em 2018, pagamos a metade em 2019, em 2020 a gente cumpre essa metade, mais o índice acumulado agora até o final de fevereiro, que a gente deve apresentar o projeto agora em março, para apreciação da casa, e terminar esse mandato sem dever nada em termos inflacionários para o nosso funcionalismo. Saúde, tivemos aí a apresentação da doutora Regina Maura ontem, batemos aí 31,81%, um dos maiores índices aí dos últimos exercícios, mostra de forma clara a vocação do município para investimento em saúde, não dá para fazer com menos de 30%, e o mínimo percentual é de 15%, então a gente está
com mais que o dobro em termos de aplicação, superando aí 170 milhões de reais aplicado acima do mínimo constitucional. Educação, nossa obrigação pelo artigo 212 da Constituição Federal é de 25%, a gente aplicou 29,6%, também com bastante folga em relação ao mínimo. E como é que a gente estava em termos de restos a pagar, que é a dívida de curto prazo? Quando a gente terminou 2018, dia 1º de janeiro de 2019, a gente tinha 100.946.000 a pagar. A gente pagou 75 durante o exercício, cancelamos 3, e temos ainda, daquele exercício, 21 milhões de reais. Mas se a gente olhar a disponibilidade de caixa, nós estamos com conforto, né? Nós iniciamos 1º de janeiro com 191 milhões de reais em caixa. Aqui estão os números: prefeitura, fundações, autarquias, para uma receita líquida de 1.486, as transferências recebidas de 76, enfim, pagamento de empenhos, pagamento desses saldos a pagar, repasses às fundações, autarquias e ao Poder Legislativo, uma devolução efetivada pela Câmara. Terminamos com 211 milhões de reais em caixa, né? Partimos aqui para o resultado primário. Resultado primário reflete receita não financeira e despesa não financeira. O que é isso? O município arrecada com juros, naturalmente, né? Nós temos obrigação de deixar os recursos aplicados, a Lei 4.320, de 64, assim determina. Enquanto não utilizados, esses recursos deverão obrigatoriamente permanecer em aplicação. Quando a gente olha para a receita e deduz esses juros, é chamada receita primária, receita não financeira, que não depende do mercado financeiro. Exclui-se também dessa receita o que eu busquei de dinheiro no mercado financeiro. Então, toda receita que não depende do mercado financeiro é tida como receita primária, no mesmo sentido, despesa primária. Toda despesa vocacionada ao mercado financeiro, então, pagamento de juros, investimentos com recursos trazidos do mercado financeiro também não entram nessa conta. Então, o resultado primário do município foi um déficit de 4.200.000. Nós já falamos aqui em todas as nossas outras apresentações, é um indicador que não faz muito sentido para entes que não têm endividamento. Isso faz muito sentido para a União, faz muito sentido para o Estado de São Paulo, para governos de Estado, de modo geral, para capitais, para grandes municípios, que têm um nível de endividamento considerável. Por quê? Porque é o tão noticiado aí superávit primário, né? Resultado primário. A gente ouve muito isso no noticiário, faz muito sentido para a União, que é a capacidade do próprio ente que toma recursos para operação de crédito, de quitar com essas operações de crédito. Então, quando a gente tem um déficit, isso mostra que o que eu tirei da receita, que são os meus juros, foi maior do que o que eu abati na despesa. Foi o meu pagamento de juros e o pagamento de empréstimos. Então, para São Caetano, quando a gente tem, por incrível que pareça, quando a gente tem déficit primário, isso é um ponto ainda positivo. A expectativa era de um déficit ainda superior, porque a gente ia pegar muito dinheiro. A expectativa era de conseguir captar junto à CAF, esse financiamento ainda não ocorreu, mas o resultado foi um déficit, mas que precisa ser entendido como algo positivo para esse exercício, por essas razões que a gente colocou. E onde é que está a dívida do município? Muito se fala nisso, né? É bom a gente trazer, mostrar. Quanto é que o município deve para longo prazo? Longo prazo. O município deve 255 milhões de reais. São dívidas que estão vencendo aí em 5, 10, 15 anos. Tem um financiamento do INSS, financiamento antigo, a gente vem quitando ele, pagando ele religiosamente em dia.
já tem um Finisa, que a gente acabou de mostrar, tem o Programa de Eficiência Municipal, que foi aquele do BNDES, desculpa, que é aquele do Banco do Brasil, tem o BNDES PEMAT, tem um financiamento que veio pelo SAESA na outra gestão de 14 milhões de reais, a gente está saudando. A gente observa nas últimas duas linhas que a grande dívida de longo prazo do município está concentrada nos precatórios, né? Os precatórios, por enquanto, têm a sua exigibilidade até 2024. Estamos religiosamente em dia. Quando recebemos, tinha algumas parcelas em atraso, a gente regularizou. Todo mês a gente encaminha recursos para o Tribunal de Justiça, mas dos 255, 208 estão concentrados em precatórios, são decisões judiciais em que o município foi vencido e que a gente vai pagando conforme o Tribunal de Justiça assim determina. Então, a dívida do município hoje, de longo prazo, é essa, com essa concentração aí em precatórios. Aqui o resultado nominal do município. O que é o resultado nominal? Quanto eu tenho hoje em caixa para pagar tudo o que eu devo em longo prazo. Então, se em 31 de dezembro de 2019 tivéssemos que quitar todos esses precatórios, tivéssemos que quitar de forma antecipada todos esses financiamentos, a fotografia está aí, é o resultado nominal. A gente tem uma dívida consolidada de 255 milhões, que é esse número que a gente mostrou no slide anterior, e o que a gente tinha naquele momento era de 192 milhões para quitar. Então, qual é a dívida consolidada do município? 62 milhões de reais. Esse é um número muito pequeno, né, para este tipo de comparação. No slide seguinte, mostra a representatividade. Aqui a gente fala de capacidade de endividamento. Então, a capacidade de endividamento do município é de 120%. Então, municípios vizinhos, municípios de médio para grande porte, trabalham com indicadores aí próximo a 30, alguns chegando a próximo de 50. O endividamento de São Caetano hoje de longo prazo é de 4,26%. Se a gente tirar aí os precatórios dessa conta, então esse número fica bastante confortável, razoável, que nos credencia para buscar recursos para investimento, para buscar bons recursos para investimento. Aqui um comparativo dos indicadores fiscais. Pessoal, fechamos 2018 com 50,3, 2019 com 47,92. Educação, saímos de 27,88 para 29,61. Saúde, saímos de 30 para 31,81. E o superávit financeiro, de 44 milhões para 43 milhões 955, quase 44 milhões de resultado ao final do exercício. Por fim, apenas para ilustrar, nós trouxemos aqui os principais, uma lista, né, dos principais investimentos que compuseram esses 53 milhões de reais. Aqui cabe mais uma ressalva, tá? Quando a gente traz esses investimentos, nós estamos falando sobre a ótica orçamentária, foram aqueles que mais pressionaram o orçamento do município. Nós não estamos entrando no mérito aqui do que é importante ou deixa de ser, até porque a gente vai para uma questão bastante subjetiva, e quando se trata de número, não cabe muito subjetivismo. Portanto, nós levantamos junto ao orçamento de 2019 aqueles investimentos que mais pressionaram o orçamento, em termos de empenho, e dentro desses 53 milhões, demos o destaque aí para esse rol, né, começando pela educação. Então, não vamos passar aqui por cada um, que eu acho que é improdutivo, mas a gente fala de educação, de saúde, passa pela Secretaria de Esportes e depois a gente entra nas demais secretarias, passando por segurança, parte de modernização administrativa, etc. Bom, da nossa parte encerramos aqui a apresentação e agora, né, nos colocamos inteiramente à disposição para todo e qualquer questionamento que se apresentar. Muito obrigado, vereadora. Obrigado para você, secretário.
Lê. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do vereador Marcos Fontes. Cumprimentar e agradecer também a presença do senhor Elísio Peixoto, secretário do Concipas. Cumprimentar e agradecer a presença de João Manuel da Costa Neto, nosso secretário municipal de Cultura, e do doutor João Paulo Borges Chagas, nosso presidente da OAB de São Caetano do Sul. Agora fica alguma Sueli, observação? perdão. Me escreva aí. Não, vou começar. Eu estava cumprimentando as autoridades. Então, agora nós vamos escrever primeiro os vereadores e, logo em seguida, o público presente para as perguntas ao nosso secretário. Quem dos vereadores gostaria de fazer a pergunta? É ontem pedido. Ontem aconteceu isso. Pode, tem protocolo? Onde pediram para a doutora fazer isso? Ela estava... Bom. O microfone? Tá. Ontem aconteceu esse problema, mas a doutora já tinha iniciado, não deu para fazer inversão de ordem. Mas hoje, como nós não começamos, dá para a gente fazer isso sim. Tá? Ela vai pegar o microfone. Eu gostaria, então, do público presente, quem gostaria de fazer alguma pergunta, para poder escrever numa ordem, para a gente poder se organizar. Tem alguém do público? Qual o seu nome? Haroldo. Mais alguém? Bom dia. Meu nome é Haroldo, sou morador do bairro Nova Jete. E, bom, primeiro, seria interessante, eu cheguei um pouco, já estava transcorrendo, e sempre é importante materiais. Qual seria a minha proposta? Haver uma inscrição de algum, que não dá para passar para todo mundo, eu entendo, mas haver uma inscrição via e-mail e passar esses materiais antecipadamente. Eu preciso fazer uma análise, eu não consigo aqui fazer uma análise chegando em cima da hora. Ok. Então, para que a gente possa poder ter uma análise, né? Existe também, acho que, um comitê da área de finanças, né? Eu gostaria de saber como é que esse comitê está trabalhando. Não é comitê, se chama de tipo uma comissão, né, que se reúnem mensalmente, em que a população também possa participar. Então, eu gostaria de saber desta agenda, dessa comissão, para que eu possa poder participar. Bom, eu teria outras perguntas, mas eu preciso analisar o documento aqui. Obrigado. Bom dia, secretário. Bom dia, vereadora, vereadores. Meu nome é Arquimedes, eu sou morador do bairro Olímpico. Me chamou a atenção aqui as transferências, né, para a Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Aqui está anotado R$ 56.275.572,88, né? Isso é o que a Câmara aprovou como orçamento da própria casa, né? E na devolução, a Câmara devolveu R$ 3.032.259.
E o vereador Parra, numa audiência anterior aqui da Saúde, não na última, na penúltima, ele disse que a Câmara teria devolvido 10 milhões ao Executivo, que não realizou o limite constitucional que os vereadores aprovam aqui, né, sem, parece que muito critério, né? Parece que não há um planejamento da Casa da Câmara, porque usa o critério dos 3,5%, é isso? Aqui da cidade. Mas, de toda forma, ele falou em 10 milhões de devolução. Aqui está registrado 3,32. Acho que ele se confundiu, provavelmente, né? Pode. Pode sim, secretário. A palavra é sua. Bom dia, Arquimedes. Haroldo, você vai responder? Foi o primeiro que perguntou. Posso. Bom, naquilo que me cabe, posso. Os materiais foram enviados ontem, a gente faz isso como de praxe. A partir do envio, a Câmara providencia a subida no site, né, Jane? A Jane está confirmando. E, às 11 horas, o pessoal que estava aqui recebeu, via, e nós iniciamos às 11h16. Então, para quem não conseguiu chegar no horário, estava à disposição no site da casa, mas eu acho que aqui eu sou convidado enquanto apresentação de informações. É a comissão quem convoca, a gente tem por obrigação comparecer, e acho que fica a sugestão aí para o cerimonial da casa, para a comissão encaminhar a sua colocação. E a comissão, no que eu acompanho, tem a obrigação de deliberar em cima de todos os projetos de lei que resultam em alteração da estrutura financeira do município, seja na questão arrecadatória, seja na questão da despesa. Então, há uma pauta deliberativa, mas que eu acho que precisa ser respondido para aqueles que, eventualmente, fazem parte dessa comissão e que podem dizer melhor do funcionamento. A gente não acompanha de forma direta, a gente nem pode fazer esse tipo de ingerência, a gente sempre está à disposição para esclarecer eventuais questionamentos, mas o Legislativo tem o seu trabalho próprio e autônomo, e o Executivo não pode, constitucionalmente, ingerir sobre isso. Na questão de devolução, nós estamos completando 17 milhões de reais em devolução. Eu não acompanhei essa fala do vereador Parra, mas eu vou explicar de onde vem esses 17, 18 praticamente. No ano de 2017, sim, foram 10 milhões de reais em devolução, mais 4 milhões em 2018. Perdão. E mais este valor para 2019. Eu vou presumir, porque eu não acompanhei essa fala, que dizia respeito às devoluções acumuladas neste mandato e não isoladamente. Até porque esse número de 3 milhões, nós estamos divulgando hoje, oficialmente. Então, ninguém conhecia deste número, a não ser os técnicos da parte financeira da Câmara, no trato diário conosco lá na Prefeitura. Mas eu não posso responder pelo vereador, mas eu estou presumindo que vem dessa série histórica desde 17. É provável. Regiane. Doutora. Bom, meu nome é Doutora Joelma, Joelma. eu sou vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de São Caetano do Sul, e verifiquei aqui, Jefferson, o secretário da Fazenda, né, que o Fundeb aqui aumentou muito, né, 6 milhões, depois passou aí para 9 milhões, e a gente sabe que não é só o Fundeb que ajuda na questão do bônus dos servidores da educação, mas sabemos que ajuda, sim. E até agora, em nenhum momento, o sindicato foi chamado para verificar se vai ter um aumento, o valor desse bônus da educação, que eu acho que os servidores merecem, né, e contam com esse valor a todo ano. Creio que deve permanecer as 12 parcelas, que a administração também aumentou as parcelas para 12, mas eu gostaria de saber se existe alguma coisa já na Secretaria da Fazenda sobre essa questão do bônus da educação. Ok, a bônus da educação, só pedir uma licencinha, Joelma, antes de falar deste ponto. O senhor Haroldo,
Haroldo, me ocorreu uma lembrança que desde o dia 30/1, essas informações estavam no site da Prefeitura. Eu acabei não lembrando disso. Então, encerrou o bimestre, 30 dias depois, nós temos que fazer audiência. Mas, antes disso, esses dados já ficam disponibilizados junto à própria Prefeitura. Tá bom? Qualquer dúvida pode nos procurar diretamente. Bônus de educação. Estão mantidas as 12, por óbvio. Tem um projeto de lei em vias de... Eu confesso que eu não sei se ele já está apresentado na Secretário. Câmara. O secretário... Perdão. Ontem, nós fizemos, pela Comissão de Justiça e Redação, fizemos uma reunião extraordinária justamente para avaliar esse bônus, o projeto. Passou pela Comissão de Justiça e Redação, já foi encaminhada para de Finanças e terça-feira próxima deve entrar em pauta. Então, está pautado. Acho que a gente precisa pegar os valores aqui junto com... De cabeça eu não lembro. Junto com a própria comissão. A gente pode pegar no final, tudo bem, João? Ok? Mais alguém, Regiane? Não, fica à vontade. Terminando a pergunta do público presente, gostaria de saber se tem alguma autoridade ou vereador. Queria fazer, então, Jander e Olintim. Olintim levantou a mão primeiro. Pode ir, Olintim. Somente dar bom dia aqui para o nosso secretário da Fazenda, o Jefferson, cumprimentar a nossa presidente, os vereadores, o público presente, cumprimentar também os funcionários da Secretaria da Fazenda, viu, secretário? E somente registrar aqui a importância da responsabilidade e austeridade no voto nesta casa dos vereadores para essa contribuição, pois é muito satisfatório chegarmos no último ano do mandato, constatarmos, conforme números apresentados, a retomada do desenvolvimento econômico de São Caetano do Sul. Parabéns à Câmara Municipal e ao Poder Executivo. Muito obrigado. Jander, a palavra é sua. Bom dia, presidenta. Bom dia. Bom dia, secretário, colegas vereadores, né, Andréa Neves, o André Juque, o Olintinho, doutor Marcos Fontes e os munícipes que nos acompanham aí pelas redes sociais e que estão aqui presentes. No primeiro slide, secretário, a receita patrimonial também não atendeu a necessidade aí que se previa, né? Não foi realizada. A pergunta é, qual a razão disso? Ainda nos slides, por curiosidade aqui, sobre a execução, essa queda acentuada aqui de 15% da receita orçamentária em maio desse ano, e esse aumento de 30% já no final do ano, o senhor ficou de explicar, mas isso foi questão conjuntural, foi a economia que deu uma reagida o ano passado? Que razão? Do ano passado, eu estou falando do dado de 2019, né? Esse gráfico aqui, porque ele foi um aumento, dobrou, né? Uma queda acentuada, depois um aumento até exagerado. Esses 100 milhões aqui de restos a pagar, queria que o senhor explicasse melhor a razão por quê, já que havia recursos em caixa, né, pelo que eu entendi aqui. Outra questão também sobre a despesa de pessoal. A secretária teve ontem aqui e falou que os contratados da Fundação ABC já estavam aqui nas despesas com pessoal. Isso se confirma. Os nossos também terceirizados, né? A Prefeitura também tem muitos terceirizados. Está dentro desses 47,95,
Está contabilizado aqui ou não, ou é em outra conta? Sobre o Fundeb também, que a presidenta, colega professora, já adiantou, teve um aumento aí de 7 milhões, né, por aí, 7 milhões do Fundeb, que dá um índice até interessante de crescimento, né, o que poderia, nesse caso, possibilitar um aumento do bônus da educação, que esse é bom a gente ter claro, que às vezes fala que é só professor, mas ele também inclui vários profissionais da educação, né? Pessoal que fica na vigilância, o pessoal da merenda, ou seja, todo mundo que trabalha, os inspetores, todos têm direito. Então, quem está lá no trabalho do dia a dia da educação tem direito, o que é justo e correto. E, por fim, é mais um questionamento e uma angústia, de certa forma. Há uma política, uma prática, uma tradição na cidade de evitar o endividamento, sem fazer juízo de valor se é correto ou não, mas há essa cultura na cidade. E vejo que até agora, de fato, né, o endividamento ainda é pequeno, né, são 23 milhões, mais 6 milhões, não dá nem 30 milhões que foi efetivado por esse governo. Entretanto, essa casa já aprovou, né, um valor muito superior para que o município possa contrair empréstimos, né, e financiamentos. Como anda isso aí? Isso vai acontecer este ano? Como é que está? Porque há uma diferença muito grande entre o que essa casa já aprovou, autorizou ao Executivo de financiamentos, de empréstimos, e o que efetivamente ocorreu. O que está, de fato, o que tem por trás disso? O município, o Executivo desistiu de usar esses financiamentos, não está conseguindo realizar, tem algum empecilho do ponto de vista legal que a gente não consegue. De fato, o que ocorre? Essa é mais uma pergunta, me perdoe que não deveria ser agora, mas é uma pergunta para o futuro, né? Que o senhor talvez esteja explicando isso o ano que vem, mas se puder clarear e dar luz a essa questão, eu ficaria muito grato. Muito obrigado, seriam os meus questionamentos. Se me permite, vereador, eu vou passar cada questão tentando mostrar, inclusive, em slide, para ficar mais fácil o entendimento daqueles que nos assistem. Então, vamos falar primeiro da receita patrimonial. Se eu, eventualmente, deixar de responder alguma coisa, o senhor, ao final, por gentileza, me cobre. Receita patrimonial, ela tem muita relação com o recebimento de juros, de recurso mantido em conta e que obrigatoriamente tem que ser aplicado, e essa aplicação gera juros que são, por força da Lei 4.320, classificados como recursos patrimoniais. Além disso, tem algumas receitas de concessões, permissões. Então, quando a gente olha as bancas de jornais, a gente olha os próprios municipais que estão concedidos, tem também a conotação patrimonial, mas não é, para o caso de São Caetano, predominante. Aqui nós estamos falando de juros. Frustrou em 10 milhões de reais, por uma razão bastante lógica. Quando a gente tem uma queda arrecadatória, depois eu vou mostrar o gráfico que alcança, inclusive, para a sua pergunta seguinte, que é o comportamento, essa oscilação do cenário arrecadatório. Quando a gente tem uma queda arrecadatória, naturalmente, o dinheiro que está depositado em conta, ele vai baixando. Então, a gente teve um declínio grande ali, a partir de abril, maio, e que perdurou até setembro. Então, a gente ficou trabalhando na tábua rasa. Se eu tenho pouco recurso rendendo juro, o resultado é um rendimento também aquém, bastante aquém, do inicialmente esperado. Também, para colaborar com isso, a gente tem a taxa básica referencial do país, que é a Selic.
Na medida em que a Selic vai caindo, todos os demais indicadores que trabalham com esse benchmark, ele também acaba sendo afetado. Então, a receita patrimonial frustra em razão da baixa de volume de estoque, de recurso depositado, e do comportamento aí para baixo, predominantemente para baixo, da Selic em 2019. A curva arrecadatória, o senhor fala no slide que traz aqui a variação. É um pouco disso que nós acabamos de dizer. Nós iniciamos o exercício com uma expectativa de crescimento pé no chão, a gente trabalhava com menos de 5, mas os primeiros meses foram muito positivos. E para quem trabalha com métrica de previsão de receita, normalmente, quando a gente fecha abril, a gente tem um parâmetro bastante confiável para o final do exercício, abril. O que ocorreu aqui foi exatamente ao contrário. O abril estava um número bastante interessante, e já em maio, junho, os números foram caindo, e essa curva mostra que, a partir de abril, nós tivemos um decréscimo arrecadatório, chegamos a arrecadar menos nos meses seguintes do que nos mesmos meses de 2018. Então, se eu comparar maio de 2019 versus maio de 2018, foi inferior. E a gente permaneceu nesse número tímido, de crescimento tímido, de variação bastante tímida, até setembro. Em outubro, aos 40 do segundo tempo, começa de novo, graças a Deus, a crescer a arrecadação. E aí o senhor falou, isso é conjuntura? Isso, na minha leitura, enquanto secretário da Fazenda, tem relação direta e objetiva com a macroeconomia do país. Direta e objetiva. O país ainda não conseguiu decolar. O Estado de São Paulo conseguiu bons números, se comparados aos demais entes da federação. Ainda anteontem saiu uma matéria no Estado mostrando o investimento dos estados, né? São Paulo teve uma redução do investimento, mas só o Estado de São Paulo representa 1/3 da capacidade de investimento dos estados desse país. Então, ainda que com redução, ainda é um Estado pujante, né? Não é novidade isso para ninguém. E quando a gente recebe um volume importante de ICMS em dezembro, mostra para nós que a atividade industrial de outubro foi boa, porque se realiza a atividade em outubro, se apura em novembro e se repassa aos municípios em dezembro. Então, dá para nós a impressão de que é uma questão setorial, Estado de São Paulo. Não, ele é mensal, mas ele sempre reflete o movimento industrial dos 2 meses imediatamente anteriores. A apuração, exato, nós estamos em fevereiro. A atividade prestada em fevereiro vai refletir para nós em abril desse ano. Então, a gente tem, olhando para a conjuntura, essa impressão de que, no que dependia do governo federal, as coisas ainda não estão muito bem. Hoje de manhã nós tivemos uma redução da expectativa de crescimento do país para um número inferior a 2%, por uma agência de classificação de risco. Então, dá-nos essa impressão. E na parte própria, nós tivemos 2 medidas muito boas, que inclusive foram aprovadas por essa casa. Tem a participação direta e preponderante dessa casa, que foi a autorização para fazer 2 refis em 2019, para quem não se lembra. Nós tivemos tratando só de ISS, no início do segundo semestre, não foi positivo, a procura foi muito baixa, e a gente ampliou ele também para IPTU, essa casa aprovou, a gente trabalhou nos últimos meses com refis, e também a autorização para a gente fazer uma premiação para os adimplentes com IPTU. Em setembro, a gente tinha 4,5% de queda no IPTU. Mostrava para nós uma inadimplência muito grande. Quando a gente tem inadimplência de IPTU sem aumento de planta genérica, ou seja, é só inflação, como é o nosso caso, dá-nos a impressão de dificuldade na economia doméstica. Entre pagar o aluguel e pagar o IPTU, eu não tenho outra alternativa que não seja pagar o aluguel, cumprir com as minhas necessidades básicas e essenciais. Então, a conjuntura macroeconômica reflete nas transferências, e a conjuntura local reflete no IPTU e nesses resultados do final do exercício. Restos a pagar. O senhor perguntou sobre o restos a pagar.
tem 100 milhões em rezas a pagar. O que são esses 100 milhões? Está lá, ó. Nós consumimos, que é a despesa liquidada. Deixa eu chegar no meu slide aqui para poder acompanhar. Despesa liquidada, 1.416. Despesa paga, 1.394. A pagar, 100 milhões, natural. Por quê? Dia 31 de dezembro eu tenho que fazer essa fotografia. Então, eu tenho notas fiscais, eu tenho medições que eu ainda não estou no prazo de pagamento. Então, naturalmente, elas ficam inscritas em rezas a pagar e são pagas no prazo natural de vencimento, que, para a grande maioria dos nossos contratos, é até o final do mês seguinte. Então, quando a gente trouxer a audiência em maio, que reflete o primeiro quadrimestre, esse número aqui é bastante reduzido por conta desse movimento que é natural, não tem nada de anormal. Aqui nós ficamos com 211 milhões no Caixa Geral, então tem a ver com isso. Despesa com pessoal, vamos lá. Despesa com pessoal, quando nós assumimos em 2017, já haviam 2 apontamentos do tribunal nas contas de São Caetano, 2003, 2014, 2015, 2016, dizendo que seriam objeto de reprovação as contas de 2014, 15 e 16, porque não estava ali contabilizada a despesa com pessoal terceirizado EOS. Logo em 2017, nós computamos isso. Então, desde 2017, todos esses contratos terceirizados e a despesa com pessoal posicionada dentro da Organização Social de Saúde está totalmente, integralmente computada dentro desse índice. Está aqui, 47,92, a despesa total do município com pessoal. Até porque, para aqueles municípios que assim não o fizeram, e que boa parte deles eles não o fazem, tem uma normativa do Tesouro Nacional dizendo que a partir de 2021 tem que ser contabilizado. Então, fatalmente terão sérios problemas em 2021. A gente foi conservador, antes mesmo dessa norma, a gente já optou por contabilizar, portanto, totalmente contabilizado. Fundeb, Fundef. É bom a gente falar um pouco sobre Fundeb. Fundeb é o Fundo de Educação Básica. A conversão do Fundef, que era o Fundo de Educação Fundamental, medida provisória 339 de 2006, convertida na Lei 11.494 de 2007. Eu estava trabalhando na área financeira pública já nessa mudança e era noticiado que ali todos os recursos possíveis para financiamento da educação básica desse país estavam assegurados a partir de então, que a gente percebeu que não se valeu na prática. Aumentaram os recursos e aumentaram as modalidades de ensino financiadas por esse mesmo recurso. Eu sou testemunha pessoal desse movimento. Portanto, a gente tem, sim, um importante incremento, o número está aí para mostrar, não tem discussão. Mas, se a gente observar que, a despeito desse crescimento, o município aportou, lá nos slides finais, o município aportou em educação mais 46 milhões de reais, mostra que, ainda assim, esse crescimento do Fundeb não foi suficiente. Claro, é muito bem-vindo. Vamos negar aqui que ele é bem-vindo, mas se ele não vem, essa conta da educação eu teria que pagar de qualquer jeito. De onde sairia o dinheiro? Do Tesouro Municipal. Por quê? Porque a estrutura educacional está posta. Não vamos recuar. A estrutura educacional está posta. A merenda vai custar o que a merenda custa, a folha vai custar o que a folha custa, o abono vai custar o que o abono custa, a manutenção das escolas vai custar o que ela custa, e não há como recuar nesse indicador. Logo, esses 8 milhões de crescimento no Fundeb colaboraram para eu colocar menos 8 milhões de reais de tesouro dentro dessa conta. Mas, ainda assim, estamos aplicando 29% em ensino, que é bastante superior ao indicador aí mínimo, que é de 25%. Por último, se eu não esqueci nenhuma, é endividamento. Endividamento, eu que não sou de São Caetano, tenho muita tranquilidade para dizer, né? Cheguei em 2017 e me deparei com uma aversão aqui cultural, histórica, e com razão, longe de mim querer entrar no mérito disso, eu nem aqui estava, então não estou querendo
levar a conversa para um julgamento de mérito, como o senhor mesmo falou, não vamos entrar nisso, idos e idos, mas nós já falamos em algumas outras audiências, é importante a gente sempre ressaltar isso. Existe o mau endividamento, e existe o bom endividamento. Quando eu olho para o slide, que me mostra a despesa corrente em dezembro, e vejo um número negativo de 38 milhões de reais em 2016, isso mostra que o município, em 2016, tinha um mau endividamento. Por quê? Porque ele contraiu o custeio acima da sua capacidade de pagar. E, em dezembro, precisou fazer um cancelamento aí maciço de empenhos, de forma a tentar fechar as contas, o que também não foi possível. E nós, obrigatoriamente, reconhecemos isso nas nossas contas e trouxemos para um cenário de negociação até agora, ainda estamos quitando com alguns credores até este momento. Esse é o mau endividamento, é um endividamento que não vira investimento. Ninguém, nenhum ente nesse município, nesse país, perdão, consegue captar recurso sem ter saúde fiscal. Ninguém. E ninguém consegue captar recurso se não tiver um projeto que seja viável sob 4 aspectos. Aspecto jurídico, tem que haver lei autorizativa, tem que estar enquadrado nas resoluções senatoriais que zelam pelo endividamento do país. Tem que ter viabilidade técnica, tem que ser um projeto que mostra que, tecnicamente, ele trará bons resultados para locais, ou, porventura, inclusive, regionais. Ele tem que ter viabilidade financeira, o banco não empresta mais se aquele recurso não viabilizar economia, direta ou indireta de recursos, porque senão ele não recebe, é uma questão óbvia. É parecido com a análise nossa, pessoa física, quando vai buscar recurso em banco, se eu não tiver saúde financeira, ele não vai viabilizar o financiamento. E um quarto, que é bastante novo, que é a viabilidade sob o aspecto de sustentabilidade. Bancos sérios trabalham também observando a questão de sustentabilidade, uma agenda que o país se prontificou a fazer, enfim, que agora está presente nesse tipo de análise. O endividamento que São Caetano está buscando é endividamento 100% saudável e que reverte diretamente em investimentos e que, ainda que totalmente contratado, como o senhor está vendo aqui, é muito difícil assinar esses contratos pela burocracia, pela dificuldade de tramitação nos diversos órgãos que autorizam, mesmo que contratado na sua amplitude, ainda nos deixam num patamar muito, mas muito confortável de endividamento. Na audiência passada, nós trouxemos aqui a questão dos investimentos pensados aí, projetados e anunciados para contenção de enchentes versus a despesa do município com enchentes no nosso último episódio. Nós gastamos 12 milhões de reais de forma direta. Eu poderia estar pagando esses mesmos 12 milhões em amortização de empréstimo. Nós minimizaríamos o drama daquela população que foi afetada. Então, esse é o bom financiamento, esse é o bom recurso que é viabilizado 100% em investimento, gera emprego, gera movimento na economia local, gera arrecadação de impostos e que, de forma inequívoca, gera uma melhoria da qualidade da população assistida por aquele investimento. Então, quando a gente fala de financiamento, eu tenho muita tranquilidade, eu sou responsável pela captação, pela parte fiscal dessas captações. Na questão da CAF, que é tão falada, eu estou tocando diretamente isso com a CAF. Tenho muita tranquilidade em dizer que nós não estamos colocando a São Caetano do Sul no menor risco fiscal de médio e longo prazo, mas longe disso. Aliás, municípios de médio para grande porte, eu não conheço nenhum que tenha essa nossa condição, mesmo depois de logrados, Deus queira, todos esses financiamentos. Se a gente olhar para Santo André, está trabalhando com quase 30, se a gente olhar para São Bernardo, está com quase 50, nós estamos com 2,46, vamos a 2,48, então estamos preparados para esse bom endividamento, trabalhamos para isso em 2017 e 2018,
e esperamos que esses sejam aí concluídos, concretizados pela gestão que chega o ano que vem e que se reverta em efetiva melhoria para a comunidade alcançada por esses bons recursos. Só para encerrar, Sueli, faltou 2013, aí nós teríamos também outro mau endividamento, que foi 365 milhões de restos a pagar. Pena que Vossa Excelência não estava aqui, aí isso talvez não tivesse acontecido, né? É verdade. Mais alguma pergunta? Doutor Marcos Fontes? Bom dia, senhor presidente, Bom secretário, nobres vereadores, público presente que nos assistem, e o secretário João Manuel e o Charlie. De fato, o secretário está de parabéns pela explanação, sempre bem elucidada, e a gente demonstra, de fato, que você só pode investir quando tem uma economia saudável. Isso se reflete até na medicina, por isso que se investe tanto em saúde em São Caetano, para se ter uma população saudável e que possa, inclusive ter um padrão de vida. Inclusive, parabenizar aqui pelos investimentos, o dobro, né, de 2018 a 2019, de 25 para 53. Isso demonstra, de fato, que a cidade, o município, só conseguiu esses empréstimos, que foi aprovado pela Câmara, porque justamente tem a capacidade de honrar os seus compromissos. Parabéns. A minha dúvida, só para elucidação, achei curioso, a sessão onerosa pré-sal. É uma coisa que entrou em dezembro, há uma perspectiva disso aumentar mais? Como é que funciona isso? Porque, para mim, é novidade, pelo desconhecimento meu. E outra coisa, eu percebi aqui que nas receitas tivemos negativo duas coisas. Uma achei muito boa, né, porque isso reflete, talvez, uma coisa boa para a cidade. As multas de 22 para 20. Provavelmente isso porque há uma melhora na cultura das pessoas, porque a multa justamente é uma infração. E essa é uma infração que eu imagino que quanto menor, melhor. Claro que nem pensando em termos de arrecadação, mas sim para o município, para a educação dos motoristas, enfim. O ITBI caiu, quase 6%. Eu fiz uma indicação, claro que isso para esse ano talvez não, mas o parcelamento do ITBI seria viável, porque nós sabemos o valor, que muitas vezes ele é alto, e isso talvez ajudasse a aumentar esse faturamento, ou pelo menos essa receita. Só isso. Obrigado, secretário. E parabéns de novo. Obrigado, vereador. Sessão onerosa. Sessão onerosa, quem acompanhou o noticiário do final de 2019, foi aprovada uma medida provisória que direcionava parte dos recursos que até então seriam arrecadados exclusivamente pela União e para alguns estados produtores. Houve ali um trabalho dos municípios para conseguir reverter isso em prol de municípios não produtores, como é o nosso caso. Não exploradores é o termo mais adequado. Houve um anúncio, a meu ver, precipitado do governo federal de recursos para esses municípios antes do leilão. Dava para nós ali 7,5 milhões de previsão de recebimento. A gente viu que veio menos da metade disso, mas que é muito bem-vindo, tá? Não estamos aqui para dizer que não foi bem recebido por nós, muito pelo contrário. Naquela angústia dos meses de julho, agosto, setembro, a gente estava aguardando aí todo e qualquer recurso que se apresentasse de forma extraordinária, mas é um recurso que a gente não pode contar. Nós estamos trabalhando internamente num projeto para manter esses recursos, de alguma forma, provisionados. Por quê? Petróleo é finito. E recurso finito, por óbvio, algum dia ele não vai mais acontecer em termos de arrecadação. Se eu deixar a minha despesa aumentar no mesmo compasso desses recursos finitos, nós caímos
na mesmo drama de municípios produtores, né? Campos, alguns municípios que hoje, se a matriz do petróleo se alterar drasticamente, eles têm seríssimas dificuldades. Então, nós estamos trabalhando internamente para trazer medidas ainda esse ano, para tentar preservar isso. E não dá para saber o que mais vem. Por quê? Depende de novos leilões, depende do resultado desses leilões. Quando a gente leva para o resultado desses leilões, depende da capacidade do governo federal de vender o produto Brasil. Então, tem um sem número aí de fatores os quais a gente não tem nenhum controle e que interferem diretamente nessa receita. Então, dos 7 milhões e alguma coisa anunciados, caíram esses 3 milhões e meio, ficaram no caixa, viraram superávit. Dia 31 de dezembro, eles estavam lá depositados, tranquilos, rendendo juro, inclusive. E a ideia é não contar com esse recurso, porque ele não faz parte do nosso dia a dia. Tá? Multas, sim, teve um comportamento, uma redução. Obviamente, está diretamente relacionado a volume de pagamento de autuações. A gente percebeu que 70% das autuações são de veículos de outros municípios que passam. Então, a cada 10, 7 autuados estão de passagem, ou, no mínimo, têm suas placas registradas em outros municípios. O episódio das enchentes colaborou, porque houve uma suspensão de zona azul, e isso ajudou a reduzir essa receita. Mas, pessoalmente, eu não consigo afirmar se é por educação, ou por de repente, por inadimplência, porque a gente sabe que autuar não significa dinheiro em caixa. Tem um lapso aí, e que, assim como a gente olhou para o IPTU e para uma inadimplência bastante contundente lá em início do segundo semestre de 2019, não é difícil olhar também para multas e entender que haveria inadimplência ali. Então, tem um mix aí de fatores. O que a gente mediu tem a ver com enchentes, tá? Mas ainda não dá para dizer, pelo menos da minha parte, que é educação financeira. ITBI, queda versus parcelamento. É uma pauta antiga, o senhor já me trouxe essa questão algumas vezes, o Linto já me trouxe essa questão algumas vezes. O ITBI está diretamente relacionado à atividade imobiliária. A gente percebeu uma redução da atividade imobiliária, o que naturalmente reduz a arrecadação desse tributo. Nós tentamos internamente viabilizar alguma coisa olhando para compromissários, tentar estimular os compromissários a registrar. A gente percebeu um número crescente em 2019 de compromissários. O que isso está trazendo para nós? A inferência de que nós estamos fazendo os famosos contratos de gaveta, talvez por não ter recurso para pagar ITBI. Então, tem isso. Culturalmente, nas construções domésticas, não nas construções corporativas. Na construção doméstica, por cultura, a gente não traz o ITBI e o INSS, que é recolhido para a União, como custo da obra. A gente trata ele por fora. E depois a gente chega lá no final da obra com aquelas intempéries que a gente já conhece, eu já construí, eu sei como isso é difícil, com aquelas intempéries de final de obra e sem recurso para viabilizar o pagamento desses dois. Então, a Câmara, através de indicação sua, eu me recordo, indicação do vereador Olinto, eu me recordo, não sei se tem mais algum que indicou, mas, olha, se vão parcelar o ITBI, nós não temos margem fiscal para parcelar o ITBI. Não tem mesmo, porque sem parcelar eu já estou tendo esse decréscimo. Se eu parcelo e libero o habite-se, a inadimplência se apresentava muito alta para nós em 2019. E tem o ISS da construção civil, que vem nesse mesmo pacote. Melhorar a arrecadação de ITBI não tem um caminho muito diferente que não seja melhorar o cenário do mercado imobiliário. A construção civil é o primeiro setor a retomar a sua capacidade de crescimento. Naturalmente é ele. E é a primeira que cai também. Então, quando ela sobe, a gente tem um indicativo de que a economia vai melhorar, mas quando ela começa a decair, a gente percebe que a economia vai provavelmente decair. Essa redução de ITBI de 2019 dá para nós o entendimento que 2020 não vai ser fácil.
A economia deve permanecer nesse cenário de vai, não tem consolidação, e com os últimas do noticiário, acho que não tá difícil prever mais um ano de dificuldade. Bom, o que a gente criou? Estou reconhecendo aqui que não é o modelo ideal, mas foi o modelo possível, dado, inclusive, as frequentes demandas trazidas por vocês. Nós colocamos um chamamento na rua para parcelamento em cartão. Que eu conheço é a primeira cidade que fez isso. Os Detrans estão fazendo muito isso já com multas de trânsito. E a gente colocou. Foi um experimental, tudo que é novo. A gente não sabe muito bem se vai dar resultado ou não, foi experimental, foi pioneiro, a gente colocou. E nós estamos observando como vai o comportamento disso. Tem mais de 200 acordos celebrados. Se eu olhar para isso e dizer que é um plus, que tudo que vier ali é bem-vindo e a gente não contaria com esse recurso se não tivesse, os números por si só já são positivos. 200 pessoas que conseguiram regularizar sua situação. Financeiramente é um número importante? Ainda não. Mas se a gente pensar que 200 contribuintes foram atendidos, sob a perspectiva de justiça fiscal, justiça social, está ótimo, né? Cada caso é mais um caso a ser celebrado. E, para nós, é o melhor dos mundos. Ele faz o parcelamento, mas a empresa, em 2 dias, deposita o valor integral para o município, sem nenhum custo. Então, foi um modelo experimental. O Santo André vai implantar, já nos procurou para pegar o modelo, ao que tudo indica, vai implantar, e a gente não para de buscar soluções. Nós estamos atrás de outras soluções. Por mim, eu traria banco para emprestar recursos, para quem nos deve, com mais prazo. Estamos trabalhando num chamamento para isso, mas o mercado financeiro ainda não está pronto para isso. Estamos conversando com algumas fintechs para tentar trabalhar nesse caminho. Tem coisa que a gente vai deixar de pé ainda em 2020 para perpetuar aí nos mandatos seguintes e trazer mais alternativas. Para aquilo que a gente não tem margem fiscal, a gente vai continuar trabalhando em alternativas possíveis para melhorar a vida de quem precisa fazer esse tipo de parcelamento. Ok? Não há mais perguntas, então? Bom, queremos agradecer, Jefferson, mais uma vez, secretário, pela sua brilhante explanação, que é tanto número, eu não sei como ele consegue dar conta, mas ele está positivo, graças a Deus, positivo. É verdade. Então, não havendo mais questionamento, queria agradecer a presença de todos vocês, o pessoal também que está assistindo ao vivo a transmissão pela página oficial da Câmara no Facebook, e damos por encerrada, graças a Deus, a presente audiência pública referente à avaliação da execução orçamentária e cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2019. Então, até maio, no mesmo lugar, no mesmo horário, na mesma bate-sessão. Marca meio-dia, né, Jefferson? Primeiro a gente vai almoçar daqui. Agora é cedo para almoçar. Obrigado, gente. Jefferson, eu tenho um... Ô, Jean, vem cá. Não, bom,
Música